Tem irmão que é contra a liderança. A tu que diz que não precisa de liderança. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para o quê? Aqui está falando de quê? Liderança. Ministério de liderança. De liderança. Agora, olha para cá, bota para cá. Eu sou pastor aqui em Tirirical. E haverá um rebanho e um pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Esse é um dos versículos que os líderes religiosos, principalmente pastores do protestantismo, mais amam. Por mais que mostremos a eles que o próprio Cristo, em João 10, deixou muito claro que só existe uma única igreja e um único pastor, esses mesmos líderes religiosos ficam, de certa forma, revoltados, pois vão contra o próprio Cristo, contra a própria palavra de Cristo, e lutam com todas as forças para que hajam outros pastores. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, tu é o cara, meu! Eles são contra todo tipo de hierarquia. E quando imprensados na parede, pelas palavras do próprio Cristo, eles correm para alguns versículos. E esse é um deles, se não o principal deles. Efésios 4:11. Muitos líderes religiosos amam isolar esse versículo, tirá-lo do contexto e do significado original, simplesmente para enganar a muitos, para se colocar como uma autoridade terrena, um homem que na verdade é um pastor, um representante de Deus, um representante do Criador, para receber todos aqueles bens que ele pode. Estamos falando de dinheiro. Usam até mesmo o engano do sacerdócio levítico para receberem dízimos e ofertas, excluindo completamente o verdadeiro significado das Escrituras, excluindo completamente o contexto, não só histórico, mas também textual das próprias Escrituras, e levando muitos ao engano. Efésios 4:11 é o versículo que analisaremos nesse vídeo aqui, pois é o versículo que muitos desses líderes amam e acabam muitas vezes mentindo para você. Eu respeito pastor, eu sou pastor, nasci na igreja, meu pai era pastor, eu tenho um irmão pastor, eu tenho uma família toda envolvida na vida pastoral, eu respeito a nossa convenção, o nosso presidente, respeito o meu presidente, pastor Raposo, os pastores da CEADEMA, da nossa CGADB. O que eu estou pregando aqui hoje é que Deus não dá mulambo para a igreja, Deus não dá pessoas safadas para a igreja. Para iniciarmos então, vamos entender o que está sendo dito na carta aos Efésios, começando então pelo versículo 1. Minha recomendação, obviamente, é que você leia a carta inteira. Não só a carta inteira, mas como todo o Novo Testamento, ou melhor, leia as Escrituras inteiras. Eu sei que isso pode ser difícil para alguns, mas lembre-se que por falta de conhecimento, muitos pereceram e muitos irão perecer ainda, principalmente por conta desse grande engano, essa grande apostasia que estamos vivendo, e que muitos serão enganados, já estão sendo completamente enganados. É difícil você enxergar, principalmente quando você já está enraizado dentro do sistema religioso, e que essas raízes muitas vezes machucam muitas pessoas quando nós vamos retirando ou falando. Eu fiz um vídeo sobre João 10 recentemente, eu vou colocar o card aqui em cima, recomendo que você assista para que você veja a verdade, seus olhos se abram ainda mais. Se você estiver cego ou cega espiritualmente, os seus olhos vão se abrir com os meus vídeos. Se você estiver travado no entendimento do Evangelho, um paralítico espiritualmente, você irá começar a andar. É exatamente isso que o poder da palavra do próprio Messias, a verdadeira sã doutrina, pode fazer, tá? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que foste chamados. Que vocação é essa que ele está falando? Com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele meio que já diz aqui, a unidade, um único Espírito pelo vínculo da paz. E ele confirma,
há um só corpo e um só Espírito. Teoricamente, se há um só corpo, uma única igreja, só existe um único pastor, que é o próprio Cristo, certo? Como também fostes chamados em uma só esperança dessa sua vocação, a qual está dizendo desde o início. Então o contexto está batendo perfeitamente. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, uma só introdução, um só Cristo, um só Deus, um só Pai de todos, né? Que muito óbvio, é meio óbvio para quem já está entendendo todas essas coisas, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, nós somos uma única igreja com um único pastor, com um único Criador. Ou seja, estamos unidos em comunhão por entendimento, em espírito e em verdade. É por isso que quando muitos líderes religiosos dizem, poxa, você precisa congregar fisicamente, e aí ele te leva para um aprisco, o falso templo de pedra, para que você tenha que ficar indo repetidamente lá várias e várias vezes, sendo que você nem mesmo pode falar muitas vezes, você só tem que ouvir, ou seja, o id não existe. É o vinde, eles querem que você vá até esse aprisco, porque com palavras sutis eles vão mexer no seu ego e ludibriar você, usando as próprias escrituras, como estamos vendo em um desses versículos, para arrancar a sua lã. Dízimos, ofertas, trabalho voluntário, entre muitas outras coisas, sendo que o mandamento é: amem uns aos outros, ou seja, ajudem também uns aos outros. Se você for entregar o seu dinheiro, quiser fazer a sua obra de caridade, que é o correto, ajude o próximo, ajude um necessitado, ajude uma pessoa que esteja precisando. E não apenas com dinheiro, mas com qualquer outro tipo de auxílio, pois esse é o mandamento, certo? Então, ele deixa bem claro: uma única igreja, um só líder, um só pastor. E que o próprio Criador está em todos nós, pois somos o templo. Tá? Não há mais necessidade de um templo físico como no Antigo Testamento, debaixo do sacerdócio levítico. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do próprio Cristo. Por isso é dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o apóstolo aqui cita o Salmo 68, versículo 18, para mostrar que ele venceu a morte e, de certa forma, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ou seja, se ele subiu é porque ele estava lá embaixo. E quando ele fala aqui, ele está fazendo uma reflexão, mostrando que Cristo, no momento em que morreu fisicamente, até ressuscitar dentro desses 3 dias, como ele mesmo havia dito que iria acontecer, ele desceu ao Tártaro. Foi lá onde anjos caídos estão aprisionados e proclamou que ele havia vencido a morte, para depois subir. Ou seja, todos, até mesmo aqueles que estão aprisionados até o dia do julgamento, que se rebelaram contra o Criador, estão descritos não apenas no livro de Gênesis, mas no livro de Enoque, que foi considerado apócrifo pelo catolicismo romano, nas cartas de Pedro e de Judas, nós vemos que esses também ficaram sabendo do grande sacrifício do Messias, da grande vitória do próprio Cristo, tá? E aí ele continua dizendo assim: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, ele conseguiu, ele cumpriu, ele concretizou. E aí aqui, no versículo 11, chegamos então no ponto principal. Ele mesmo deu, ou seja, ele mesmo, ele pessoalmente deu o dom de uns serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e doutores. Se ele mesmo deu pessoalmente no passado, ele fez isso quando estava entre as pessoas, de forma física. Se ele mesmo deu, não está dizendo que ele mesmo dará. E por que eu posso confirmar isso para você? Estamos vendo que aqui existe algo que foi feito no passado. Por quê? O versículo 12
continua nos confirmando esse entendimento. Por quê? Ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, aqueles que podem falar, profetizar, aqueles que vão evangelizar, trazer as boas novas, falar sobre as boas novas, outros que vão apacentar as suas ovelhas, e os doutores, os mestres, aqueles que vão explicar, os professores. Ele mesmo fez isso querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos irmãos da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso é que ele deu os dons de apostolado, profecia, evangelistas, pastores e doutores. Para quem será que ele fez isso? E até quando? Porque, no versículo 13, nós temos um prazo de validade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que significa que houve um prazo de validade. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, a edificação do corpo de Cristo, até que chegassem a essa unidade da fé. Ele está falando aqui da igreja primitiva, o trabalho feito pelos apóstolos do próprio Cristo. Tirando Judas o traidor, os outros 11, incluindo o próximo que entrou, Matias, e até mesmo o apóstolo Paulo, fizeram esse trabalho. Mas os 11 receberam diretamente do próprio Cristo algo especial. Receberam o sopro do Espírito. Quando lemos João, no capítulo 20, após a ressurreição do Messias, vemos que o próprio Cristo, quando apareceu, ele assoprou sobre os apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o sopro do Espírito, diretamente recebido pelo próprio Cristo, já ressurreto, já ressuscitado, fez com que eles tivessem, de certa forma, o Espírito Santo com uma autoridade muito, mas muito semelhante ao do próprio Cristo. Logicamente, nenhum deles seria o próprio Messias e nem chega aos pés. Mas eles tiveram o máximo da autoridade humana possível diante do próprio Espírito Santo, pois receberam diretamente do próprio Cristo esse sopro. Tanto é que o próprio Cristo diz assim: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. E é exatamente isso que vimos ali quando Filipe encontrou Simão, o mágico, e o cara quis comprar, barganhar os dons do Espírito Santo, pagar para receber esses dons, e ele mesmo disse ali: olha, arrependa-se, porque você não entendeu nada disso aqui, tá? Você não cuidou que nós não fazemos isso por dinheiro e não tem nem como comprar isso. Então, eles tinham plena autoridade. Outro ponto muito importante de se observar, que muitos vão falar: mas por quê? Está aqui doutores, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Estamos falando de todos eles. Estamos falando dos próprios homens que andaram com o próprio Cristo. Cada um deles tiveram funções específicas. Alguns para escrever os evangelhos de uma forma melhor, outros para ensinarem, sendo doutores, outros para apacentarem as ovelhas do próprio Messias. Por quê? Receberam o sopro do Espírito. Quando Cristo, um capítulo antes, no capítulo 20, por exemplo, fala com o próprio Pedro, ele diz assim: Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama mais que os outros? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele disse: apacenta então os meus cordeiros. E aí, tornou-lhe a dizer uma segunda vez a Simão Pedro: filho de Jonas, você me ama? E ele disse: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E mais uma terceira vez ele disse isso a Simão Pedro, filho de Jonas. E ele se entristeceu nessa hora. Por quê? Ele fez uma referência ao próprio Pedro, que negou Cristo 3 vezes no momento da própria crucificação. Pedro se lembrou que ele negou o próprio Cristo 3 vezes. E o próprio Cristo ali, ressuscitado naquele momento, perguntou 3 vezes
se ele o amava, em uma forma meio que de anular aquele erro dele. Ele se entristeceu e disse: sim, eu te amo, você sabe disso. E aí o próprio Cristo mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. O sopro do Espírito deu diretamente a esses apóstolos as funções de pastor, de doutor, de evangelista, para que eles tivessem um entendimento completamente aberto e conseguissem levar verdadeiramente o evangelho para o mundo. As pessoas tiveram consciência do evangelho, muitos, mas muitos se converteram, e esse evangelho foi espalhado para todas as nações. Porque o trabalho na igreja primitiva foi muito bem feito. E por que nós temos o até que? Muitos vão falar: mas isso ainda não aconteceu, isso é até a volta do próprio Cristo. Não. A igreja teve o seu crescimento de uma forma brutal, de uma forma real, por meio do próprio Espírito Santo, pelo próprio Cristo e os apóstolos, que fizeram um trabalho perfeito. E muitos perderam as suas vidas por conta disso, incluindo o próprio Cristo. Porém, eles mesmos e o próprio Cristo deixaram claro que, após isso acontecer, antes da volta do Messias, algo iria acontecer. Após o crescimento da igreja primitiva, iria sobrevir no mundo algo que eles chamam de grande apostasia, ou seja, o grande engano. E quando nós olhamos para as próprias Escrituras, nós vemos que isso é muito claro. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se nós observarmos esse texto por completo, você vê que ele está falando da volta de Cristo e vê que ele diz de uma forma muito clara que ninguém engane vocês, porque não será assim. Cristo não irá voltar antes que venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele a que muitos se ajoelham. E já se ajoelham porque já vivemos a grande perdição. Já vivemos a grande apostasia. Nós já estamos vivendo. Quem você acha que é esse falso Cristo que muitas pessoas se ajoelham? Que muitas pessoas dão seus dízimos, suas ofertas? Cantam louvores? Que vive dentro de templos de pedra, que são falsos templos, falsas casas de Deus, que muitas vezes fazem milagres, na maioria das vezes a troco de grana, a troco de barganha, a troco de dinheiro. Quem você acha que é esse anticristo? Esse falso Cristo que leva e levará muitos à perdição? Eu não preciso nem falar. Nós estamos falando diretamente desse Cristo adorado dentro do sistema religioso. E é por isso que lá em Apocalipse tem o grito de: sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice de todos esses pecados. E é por isso que eu faço esses vídeos aqui também, para que os seus olhos se abram e você compreenda que o engano está às portas, e são portas largas. Esses mesmos templos, eu não falo só protestantes, eu falo também católicos, é o principal ponto da grande apostasia. As portas largas, o grande engano. Você compreende como tudo se encaixa de uma forma perfeita? E por que enganarão a muitos e farão prodígios e maravilhas que, se possível, enganariam até os escolhidos? Por quê? Porque eles, hoje, conseguem, de certa forma, dominar a maioria das pessoas, querendo parecer com o próprio Criador. Usam, inclusive, isso aqui, distorcem, usam versículos isolados, capítulos isolados, e acabam distorcendo o verdadeiro contexto de cada uma das mensagens, enganando você, na maioria das vezes fazendo você de negócio e, no final das contas, indo eles e você para o buraco. Por quê? Por falta de conhecimento, você acabou também perecendo junto com eles. Cegos, na maioria das vezes, guiando outras pessoas que estão cegas, que não tiveram esse conhecimento. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, no fim dos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou seja, estão seguindo a demônios. Ah, mas como é que eu vou congregar? Eu não posso ficar sem congregar. Você pode congregar com pessoas que têm o mesmo entendimento, porque de que adianta congregar no local do próprio anticristo, onde pregam um falso evangelho,
que mentem para você dia e noite. A mentira não está com o Criador e o espírito dele não estará junto com a mentira. O pai da mentira é o próprio Satanás. Por isso que estamos falando aqui de doutrinas de demônios. Então, por que você quer congregar em um local onde é, na verdade, uma casa de Satanás, ou uma sinagoga de Satanás, como também está descrito em Apocalipse? Por que você quer fazer isso? Na grande apostasia, é muito difícil encontrar pessoas que têm o mesmo entendimento em espírito e em verdade, para que você possa congregar e uma fortalecer a outra. E isso é muito importante e seria muito, mas muito bom. Seria maravilhoso, na verdade. Então, procure pessoas que tenham esse mesmo entendimento para não cair no erro e ser levada com a multidão, pois largas são as portas e estreito é o caminho para aqueles que encontram a verdade, tá? Segundo Pedro 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas. Entre vocês também haverá falsos mestres que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Eu poderia citar vários outros capítulos e versículos aqui. No final das contas, o que você viu é que, observando Efésios 4:11, não estamos falando de algo futuro, de pastores que iriam ser colocados para apacentar o rebanho de Cristo. Estamos falando dos próprios apóstolos que receberam o sopro do Espírito e que, diante do próprio Cristo ressurreto, receberam ali a autoridade de serem pastores, doutores, profetas, apóstolos, evangelistas. Estamos falando deles, os próprios apóstolos da igreja primitiva, o qual passaram a mensagem para frente. Existem outros textos também, como o de Hebreus 13, que diz assim: sujeitai-vos a vossos pastores. Eu não preciso nem dizer, depois de todo esse estudo aqui, de quem estamos falando. Mas em breve eu terei um vídeo específico só sobre Hebreus 13, para que o seu entendimento se abra ainda mais diante da verdadeira essa doutrina, diante do verdadeiro evangelho. Essa é a minha missão aqui. Eu só peço que você compartilhe, passe essa mensagem para que mais pessoas abram seus olhos. Se for novo ou nova, inscreva-se nesse canal, pois eu tenho certeza que assistindo todos os vídeos que eu tenho postado aqui, o seu entendimento será completamente diferente de quando você assistiu o meu primeiro vídeo. Então, assista aos outros e deixe os comentários aqui embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.